nada mais sair. E eu não busco bênção. Jesus, você já fez tudo por mim. De tudo que o Senhor pode me dar, eu só quero a Ti. Só. Eu só quero a Ti e nada mais. E nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti e nada mais. E nada mais. Nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti e nada mais. E nada mais. Nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti e nada mais. E nada mais. Nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti e nada mais. E nada mais. Nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti e nada mais. E nada mais. Nada mais. Olha! Eu só quero a Ti e nada mais. Nada mais. Nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti. E nada mais. Nada mais sem Ti. Eu só quero. Você consegue se soltar nesse ambiente? Se deliciar na presença dEle? Porque não tem lugar que você possa estar que Ele não esteja. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Obrigado, Pai, pelo Seu cuidado. Obrigado pela Sua proteção. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode ser grato a Deus, declarar com Ele, com a sua boca, gratidão a Ele. Abra a sua boca e declare a sua gratidão. Obrigado, Pai, porque você é bom. Obrigado, Pai, pela minha família. Obrigado, Pai, porque somos separados de tudo que não vem de Ti, de tudo que é contaminação, de tudo que não presta. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma vida digna, digna de estar diante do Senhor, sem acusação. Aqueles que estão em Cristo, sobre eles não há nenhuma condenação. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Tu és não só o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor. Pai, como o Senhor inspirou o salmista, o Senhor nos guia nas veredas, nos caminhos da justiça, nos faz descansar nos pastos verdejantes. E ainda que nós andemos no vale da sombra da morte,
Não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco, porque a sua mão e o seu cajado nos protegem, nos guiam. Te rendemos graça, nos rendemos a ti, te oferecemos. Você pode ir sentando. Menos vocês podem continuar. Aleluia. Eu vou deixar você sentar. Glebe pode sentar aí, né? Tem cadeira? Aleluia. Obrigado, amados. Eu falei com nosso amado hoje pela manhã, e a concorrência está grande na bateria, viu? Ontem já tinha um baterista mirim, já se qualificando ali. Dom vai para o Joás e não vai demorar. Aí vai poder descansar mais, né, Joás? Rapaz, tem ritmo, menino. Está tudo organizadinho. Bom dia, amados. Que maravilha estar nesse ambiente. Ambiente de amor, ambiente de paz. Ambiente onde nós vemos o poder de Deus agindo. Sabe, o primeiro lugar que a gente vê o poder de Deus agindo? Em nós. Eu queria ver o poder de Deus. Esse poder, ele é capaz de mudar a nossa vida, a nossa história. O primeiro lugar que Deus tocou foi o meu coração. E me ajudou a transformar a minha mente. Esse não é o trabalho dele, é o meu trabalho. Renovar a minha mente é uma responsabilidade que Deus disse que cabe a nós. No Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É minha responsabilidade. Renovar a minha mente. Com o quê? Com os princípios da palavra de Deus. Tem um outro texto que eu amo demais, que diz que nós somos lavados pela água da palavra, nos tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. Essa é uma responsabilidade diária de todo crente. Aleluia. Você se alegra que você pode se renovar, que você pode se transformar? Isso é bom demais, a gente saber que podemos nos transformar. Não mais sendo como éramos, como menino, andávamos como menino e agimos como meninos. Mas na maturidade devemos agir diferente, falar diferente, pensar diferente. É uma sequência daquilo que eu penso, eu creio e falo. Nós guardarmos os nossos pensamentos. Vamos tentar trocar com o preto, vamos ver se ele... E aleluia, aleluia. Até ficou mais bonita a minha voz. Aleluia, ela já é linda. Amém? Mas o Senhor nos deu uma inspiração para este mês. Nós estamos no final dele. Mas sabe, o Senhor não terminou. Olha para essa pessoa que está desse lado assim, não terminou. O melhor de tudo isso é que você pode dizer assim para ele também ou para ela: tem muito mais. Gera expectativa. Sabe aquele aleijado na Porta Formosa? Ele olhou para Pedro e João com a expectativa. E foi a expectativa que atraiu o mover do poder de Deus. A sua expectativa move situações. Move o poder de Deus. Se você não espera nada,
vai receber nada. Agora, gere boa expectativa. Eu ouvi uma pessoa certa vez, e eu nem era crente, mas queridos, crente ou não crente já tem noção de muitas coisas. Quando nós entregamos nossa vida, nós melhoramos e temos salvação e vida eterna. Mas a pessoa dizia assim, o primeiro passo, olha a fé da pessoa. O primeiro passo para uma frustração é gerar expectativa. Olha que fé. Fé no inferno. Mas quando encontramos a Deus, Ele nos ensina a ter fé em Deus. Sabemos que tudo Ele pode, e tudo nós podemos nele, porque é Ele que nos fortalece. A expectativa está no centro da vida cristã, porque nós temos uma alegre expectativa da volta de Jesus. Eu creio que Ele pode voltar hoje. E nós estamos prontos para subir com Ele, para reinarmos com Ele. Temos que ter expectativa, amém? Então eu tenho uma boa expectativa, que o Senhor ainda tem muita coisa boa para fazer esse mês, em nossas vidas, amém? Por isso Ele nos deu essa palavra, uma nova estação exige uma nova mente. Nós não conseguimos navegar bem numa nova estação, num novo tempo da nossa vida, com a mentalidade antiga. Não dá para ter uma expectativa em Deus, mas com a fé no inferno, ou fé no problema. Não, o Senhor disse que vai me salvar, mas está difícil, é complicado. Isso só revela onde é que está a nossa fé. Pela boca nós mostramos aquilo que nós cremos. A sua boca fala a sua fé. Aleluia. A sua boca não fala só o que está na palavra. Quando nós lemos a palavra em voz alta, o que sai da nossa boca é a palavra. Mas no dia a dia em casa, com os filhos, com as coisas naturais, o que sai da nossa boca é a nossa fé. O que tem saído da sua boca? É uma palavra de vida eterna, de expectativa, da vontade, do poder de Deus agindo? Ou, tá difícil, como dizia Gideão, é complicado, é complicado, né, velho? A nossa fé se transforma em palavras de poder. Então gera expectativa mesmo. Eu gero expectativa. E uma coisa eu sei que alguns não pensam antes de falar. Eu tenho uma recomendação. Pense. Nós somos um ser criado por Deus, com corpo, alma e somos um espírito. E se Ele nos deu uma alma, é para fazer o bom uso dela, para pensar antes de falar. E se Ele nos deu um corpo, é para fazermos o bom uso dele, para falarmos palavras que produzam vida. Não é que eu sou impulsivo, então mude. Transformai-vos. Porque se a gente fala antes de pensar e fala errado, tem que parar e pensar. Eu procuro sempre parar e pensar antes de falar. Porque eu quero falar uma palavra que produza bons resultados. Porque nós lemos na Bíblia que a palavra é uma semente e vai produzir o seu fruto. Eu estou morrendo de fome. Eu vou concordar com a sua oração. Vamos unir a nossa fé? Não, pelo amor de Deus. É uma brincadeira, não brinque com palavras. Não estou dizendo para ser chato e nem deixar de fazer brincadeira. Mas nós não podemos brincar com as palavras, porque palavras são sementes. Eu quase morri de rir. Não, você pode viver rindo. Você pode estar com fome, mas não está morrendo. Muitos diziam que o pastor Bud, o fundador desse ministério,
era radical? Graças a Deus, porque era. Porque um dia eu falando com ele em inglês, I'm starving, ele diz, para de falar incredulidade, rapaz. Eu falei, pastor, eu estou com fome. Ele diz, então, starving é morrendo de fome. Eu falei, I'm sorry. Eu achei que era uma expressão que estava com muita fome. Ele diz, não, fale certo, rapaz. E desde aquele dia eu comecei a falar as coisas certas. Agora, de onde vem a nossa fala, dos nossos pensamentos? Cada dia vão acontecer situações e a nossa mente começa a pensar como a gente vai reagir, como é que a gente vai rebater, como é que a gente vai se vingar. Agora, onde você viu isso na Bíblia? O que eu leio na Bíblia é que a nossa mente deve ter aquilo que é bom, agradável e de boa fama, e perfeito, de boa fama. Livro de Tiago. Filipenses 4:8, como eu disse. Isso ocupe o vosso pensamento. Pastor, é que você não sabe o que fizeram comigo. Eu sei o que Deus fez com você. Eu sei o que Deus fez por você. Eu sei o que Ele fez por mim. Porque eles têm situações que a gente quer pensar em vingança. A gente quer pensar em como reagir, em como nos defender atacando, porque a melhor estratégia de defesa é o ataque. Com a arma certa, com a palavra certa. O primeiro lugar que devemos dominar são os nossos pensamentos. E como é que eu faço? Lembre da palavra. Meu neto ontem ia fazer uma prova, acho que hoje também, e o que nós falamos para ele foi uma palavra bíblica. Deus vai te fazer lembrar as coisas que você estudou, mas para lembrar precisa estudar. Para eu pensar a palavra, eu preciso ler a palavra, porque o Espírito me lembre da palavra. Porque se eu não tenho a palavra, o que eu vou lembrar? O velho homem, a velha natureza, os velhos pensamentos, que nos levaram cada dia mais para baixo. Queridos, é possível, eu tenho experimentado dessa graça de Deus. Quando situações se levantam contra mim, a mente começa, eu falo, cala a tua boca. Fica com a palavra. Eu dou uma ordem para a minha mente. Fique com a palavra. Ah, mas a mente começa a pensar. Eu digo, vamos pensar na palavra. É uma força do Espírito nós mudarmos a nossa mente. Do nosso espírito, com a ajuda do Espírito de Deus. Mas precisa ter coragem e desenvolver maturidade para isso. Aleluia. E certamente nós vamos colher os frutos dessa vitória. Porque a palavra é a semente que vai produzir um fruto. O que você tem dito a respeito do seu cônjuge? Temos um casal que voltou de lua de mel, graças a Deus, né? Estava na hora, né? Aleluia. Rapaz, 1 mês de lua de mel. Haja mel. Aleluia. Eles já estavam trabalhando, mas amém. O que você tem dito? Quais são as palavras, as sementes que você tem lançado sobre a vida dos teus filhos? Ai, vai repetir de ano. É uma boa semente? Vamos regá-la para que ela dê fruto. Não, misericórdia. Então fale certo. Fale certo. Plante a semente certa. O que você tem falado sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sua vida familiar.
Uma coisa, é claro que é porque ele está aqui que eu vou lembrar os erros. Se ele não tivesse, eu falava do mesmo jeito. Uma das coisas que Teresa sempre falou de Márcio, ele sempre fala certo. Ele nunca dizia, não vou dar em nada, não vou ser nada. Ele falou, não, eu vou ser grande, eu vou conquistar coisas, eu vou avançar. Por isso que tem avançado. Porque plantou semente, regou com fé. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, para você não dizer que o pastor não pregou a Bíblia. Atos capítulo 10, versículo 9. Nós vamos ficar só nesse texto, de Atos 10. Eu vou ler pela versão transformadora. Aleluia. Obrigado, Gleber. Aleluia. Atos, tá ótimo. Não? Obrigado, continue. Não é castigo, é privilégio. Deixa eu falar uma coisa. Cuidado com o que você pensa dos irmãos. Cuidado com o que você pensa dos irmãos. Porque tem muita gente tomando conta da vida do outro. Toma da tua. O que chega de pessoa falando para nós da vida dos outros é impressionante. Pastor, você viu? Você viu lá no Instagram? Eu tenho esse desafio de melhorar a minha uso das algumas mídias sociais. Não é que eu sou contra. Eu só não tenho paciência. Porque se eu for ler e julgar o que eu leio, eu provavelmente vou ficar com mais raiva do que outra coisa. Porque é tanta besteira. Bom, que chega gente cuidando da vida dos outros. Pastor, castigou o Glieber. Esse pessoal é escravo da igreja. Queridos, isso é um privilégio. Você acha que o pastor Aurélio foi escalado para ir em tudo que ele vai? Se bem que pela quantidade de doce e salgado ali, eu fiquei inspirado. Não, porque é um privilégio. Você já me ouviu falar, eu e Teresa, quando nós começamos na igreja, nós vimos a igreja todos os dias, de segunda a segunda. Ah, que mente bitolada. Mas está na tua mente, não na minha. Para a gente era um privilégio. Uma alegria estar. Não fica julgando não. Porque a Bíblia nos instrui para não julgais. Amém? Fica a faixa bônus. Atos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Diga assim, glória a Deus. Oração está no centro do coração de Deus. Intimidade. Pode ser para pedir? Pode, Ele não é contra nós pedirmos coisas. Mas também nós podemos agradecer. Podemos interceder. Então a oração é a nossa comunhão diária com Deus. Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia. Meio-dia era de comer. Pedro estava orando. Eu não sei quanto a você, mas todo dia quando chega essa hora me dá uma fome. Pedro ficou com fome. Porque um homem espiritual, ele também tem um corpo. Também sente vontade de dormir, de comer, de ir no banheiro. Coisas naturais. E ele estava com fome, como diz o verso 10. Foi revelação aqui do texto. Enquanto a refeição era preparada, eu creio que não foi o cheiro da comida, ele entrou num êxtase. O que é um êxtase? É um estado espiritual. Por que ele chegou nesse nível? Porque estava orando. Ele entrou numa nova dimensão espiritual. Ele entrou numa conexão com as coisas do alto,
diferente do dia a dia das coisas naturais. Por quê? Porque dedicou tempo ao Senhor. É importante, quando nós pensamos em como agir nas novas fases, nós precisamos ter esse discernimento no nosso espírito. Como é que a gente consegue isso? Orando. Não, eu estou crendo para uma nova fase. Tem orado para se preparar para essa nova fase? Não, quando chegar lá, chegou. Pode chegar lá e agir errado. Uma das piores coisas é não reconhecer as mudanças. Exemplo prático. Troca o chefe. Tem um chefe que deixa chegar a hora que quer. Aí muda um chefe como eu que quer que a pessoa chegue na hora. Aí o cara chega folgadão. Não, aqui é como eu quero, tal. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O oposto provavelmente funcionaria. Um cara que chega na hora e um chefe que é relaxado, possivelmente não teria problema. Mas nós precisamos discernir os tempos e os ambientes. Como é que se faz isso? Orando. E aí você percebe dentro de você que mudou o ambiente, que é um novo tempo. Verso 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhes disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De onde será que veio essa voz? Ele teve uma visão, estava em oração, em conexão com o Espírito. Nós sabemos, porque nós já lemos o resto do texto, mas se você está buscando do alto, conexão com o Espírito, com uma vida digna diante do Senhor, você vai ouvir Deus. Agora, o que muda é o que eu faço com o que eu ouço. Não é que Deus não fala. Não é que Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Né? Tem uma música que diz assim: Deus não fica em silêncio. É que alguns estão com dificuldade de ouvir. Precisam de um Vienatone da palavra. Se alguém não sabe o que é. Quem não sabe o que é um Vienatone? A maioria. Ixi, estou ficando velho. Era um aparelho auditivo anunciado na televisão. Ou vamos modernizar. Precisa de um cotonete para desobstruir. Onde é que está o cotonete? Na leitura da palavra. Vai desobstruindo a nossa capacidade de ouvir. Mas além de ouvir, tem uma próxima fase que faz toda a diferença para saber como é que eu vou entrar nessa nova fase. É o que eu faço com o que eu ouço. Pedro estava ali no ambiente espiritual, ele estava em oração. Talvez, vamos até imaginar que fosse um jejum ali, talvez não forçado, mas ele preferindo estar com o Senhor do que estar na panela. E ouviu algo da parte do Senhor. Agora olha a reação dele. De modo nenhum, Senhor. Mas se ele respondeu que era o Senhor, por que ele disse de modo nenhum? Ele reconheceu que era Deus falando com ele. O Senhor pega, mata e come. Ele diz: Senhor, ou seja, Deus, eu não. Mas se é Deus, por que ele disse não? Por causa da mente na religião. Por causa da mente dos ensinos antigos. Não reconhecendo que o que Deus fala para nós é uma instrução de vida e uma bênção para a nossa vida. Mas não foi assim que eu aprendi. Aprendeu errado. Eu aprendi muita coisa errada. Ele reconheceu que era Deus, mas diz: de modo nenhum. Jamais comi
alguma coisa que fosse considerada impura ou imprópria. Porque existia um padrão. O Senhor está dizendo, o Senhor estava falando com Pedro, Pedro, o padrão está mudando. Aquilo que funcionava lá atrás, agora vai ser melhor. Aquilo que era só para vocês, a presença de Deus na vida de uma pessoa, que era o povo judeu, agora vai chegar para todo mundo. Mas ele não estava percebendo. Porque ainda estava com a mente presa. Uma mente presa no passado não entra bem numa nova estação. Aleluia. Aí Deus diz, não, está certo, Pedro, então já que você não quer, está tudo resolvido. Que Deus fala conosco. Ah, mas é que nessa igreja eles falam assim, assim, assado. Pode ir para a igreja que você quiser, vai ouvir a mesma coisa. A não ser que você assim, qual é a igreja que fala o que eu quero ouvir? Então não é a igreja de Deus, é a sua. E você é o Deus da igreja. Porque se Deus está falando, Ele vai continuar falando. Porque a mensagem é dele, não é nossa. Mas a voz, verso 15, falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. Eu vi muita gente no batismo lá ontem. Sei não, hein? Você está que nem Pedro. Chamando de impuro o que Deus purificou. Mas não sei se ele era digno de salvação. Se nós fomos salvos, Deus pode salvar qualquer um. Não julgueis. O que Deus está dizendo é meu filho, nele eu tenho prazer. Não, mas é que eu vejo que tem coisa que ainda não está funcionando. Na minha vida e na sua também. Talvez por mais tempo de igreja a gente aprendeu já a disfarçar mais. Enquanto deveríamos transformar mais. Nós não somos chamados para disfarçar, mas para transformar. Cada um de nós tem coisa que precisa ser mudada. Gasta tempo com isso. Deixa o irmão cuidar da vida dele. Deixa Deus cuidar da vida do irmão, da irmã. Agora, sobre os seus filhos, você tem o dever de instruí-los na palavra. É que meu filho quer fazer assim. Quem é o pai? Quem é a mãe? Quem é a autoridade? Não, mas é que cresce, amadurece, pai e mãe. Se é certo, tudo bem. Se não é certo, para. Não deixa. Não é que ele vai ficar traumatizado. Queridos, não vai. Não vai. Talvez fique abusado se não for corrigido. Mas traumatizado não vai não. Mas a voz falou novamente, verso 15, não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. É sempre com Pedro, né? Pedro gosta de 3 vezes. Talvez a gente esteja precisando de mais de 3 vezes. Algumas instruções de Deus. Quando nós deveríamos ouvir uma vez e agir certo. Então subitamente o lençol foi recolhido do céu. Pedro ficou perplexo, verso 17, pensando em qual seria o significado da visão. Neste momento, os homens de Cornélio, que Cornélio tinha enviado, entraram na casa de Simão e se aproximaram do portão. E perguntaram, verso 18,
se estava ali hospedado Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, porque eu os enviei. Quando você está em oração, você discerne se quem está chegando perto de você vem de Deus ou não vem de Deus. Uma proposta da China, muitas vezes deixa para o chinês. Teve um empresário aqui na igreja, que uma vez veio conversar conosco. Recebi uma proposta que vai mudar a minha história. E veio uma informação, Tereza conversando com ele, falou assim: olha, deixa para o chinês. Não, porque eles querem fazer uma parceria. Era um rolo tão grande, que ele poderia perder todos os negócios dele por entrar nesse negócio. Era muito mais risco do que benefício. Mas de olho na possibilidade de ganhos, estava empolgado. Mas graças a Deus, porque ele ouviu a voz. E decidiu não fazer. Está muito bem, continua prosperando. Se tivesse entrado naquele negócio, havia um grande risco de ter perdido tudo. Algo que trabalhou praticamente uma vida para conquistar. Mas como é que sabe se nessa nova etapa eu devo me associar com estas pessoas ou não? Pelo discernimento no Espírito. Nem toda proposta vem de Deus. E às vezes até uma proposta que não parece a melhor do mundo, pode ser aquela que Deus vai te levar para te colocar num lugar muito melhor. Teve um jogador de futebol profissional que foi jogar na Europa. Tinha uma proposta maravilhosa. E Tereza teve uma instrução para ele: não é o melhor de Deus. E ele não foi. Aí apareceu um timezinho de segunda, que fez uma proposta que ele não estava nem considerando muito não. Mais uma vez veio a palavra de Deus, e Tereza falou com ele: este é o lugar que Deus escolheu. Não tinha nada de bonito. Não tinha nada de uau. Mas ele ouviu, meditou, decidiu por ele mesmo. Ele já tinha descartado aquele clube. Falou de volta com o empresário, que falou com o clube de volta, e deram a ele tudo aquilo que ele tinha desejado receber. Mas não ficou só nisso. Ele foi campeão, foi destaque naquela nação. Ele foi eleito o melhor jogador nos 2 anos seguintes naquela nação. E o time foi para a primeira divisão e foi destaque naquela nação. Mas não tinha uma boa aparência no princípio. Aonde é que foi o discernimento? No Espírito. Mas acompanhado a instrução, veio uma decisão. Deus quer te levar para um lugar muito melhor. Mas você precisa ouvir a instrução da parte de Deus dentro de você e tomar uma decisão. Pedro podia ter só ouvido: ah, legal, mas estou fora, não me misturo com essa gente. Mas ele foi, porque ele ouviu: vá, por ele mesmo não iria. Quer dizer, eu com esse povo, com essa laia. Mas se Deus te falar, pode ser que aquele povo seja o povo que vai te levar para um lugar melhor. Aleluia. Aleluia. Verso 21. E Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles sabiam que vinham instruídos e Deus os alertou. Mas para quê? Qual é a proposta? O que vocês precisam? E eles contaram. Cornélio, um oficial romano, ou seja, não era um homem judeu.
era simpatizante, não era contra o povo judeu, mas era um gentil, era um oficial. Mas Deus deu uma instrução. Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus. Não tinha salvação, mas já respeitava princípios. Aleluia. Eu posso servir alguém, orar por alguém que não seja cristão? Claro, deve. Por isso, você tem um Espírito dentro de você, para que você possa compartilhar com pessoas. É diferente de se associar ou casar. Porque a Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não houver acordo. Acordo no quê? Em princípios. Aleluia. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ouça a sua mensagem. Quando você for chamado para falar para alguém, você vai falar qual mensagem? Pedro não chegou lá dizendo: rapaz, eu era pescador, pescava muito, olha, eu usava anzol, eu usava linha, eu usava rede. Quando você for chamado a algum lugar, pode ser até que a desculpa seja profissional, mas a mensagem que você vai levar é a palavra. A mensagem que vai transformar aquela vida é a palavra. A maioria da igreja já sabe, eu dou consultoria numa marcenaria, está aqui a Sandra, a esposa do André, ele está nos acompanhando pela internet. Ele me chamou para dar uma ajuda profissional, no momento da pandemia. Eu fui porque eu tenho conhecimento profissional, para ajudar naquilo que era necessário. Mas o melhor que eu pude deixar ali não foi o profissional, foi a palavra. A palavra. O que tem mudado a vida daquela empresa é a palavra. A palavra tem transformado aquele lugar. Tem transformado a família. Mônica estava ontem, filha, lá nos Teams. Família tem sido transformada pela palavra. O meu melhor ali não era o técnico, é a palavra. É claro que eu posso dar a parte técnica, mas nada é melhor do que a palavra, do que os princípios. Aleluia. Aleluia. Verso 23, então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali. No dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos a Jope. Aleluia. Verso 24. Chegaram a Cesareia no dia seguinte, e Cornélio os esperava, e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Você tem reunido seus parentes e seus amigos íntimos para ouvirem da palavra? O ímpio estava fazendo isso. Você tem juntado gente para falar da palavra de Deus? O não crente estava fazendo isso. Os crentes devem fazer também. Ah, não, mas é chato. Mas salva. Aleluia. Quando Pedro chegou, verso 25, chegou à casa de Cornélio, veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro levantou e disse: fique em pé, eu sou apenas um homem como você. Eu não cheguei lá na empresa dizendo assim: eu sou o santo homem de Deus. Eu sou um homem como André, como os funcionários dele. Não sou eu, é aquele que eu carrego dentro, é a mensagem dele que eu carrego e entrego.
Eu creio que os funcionários lá, quando eu começo a falar, o pessoal já fala, lá vai ele falar da Bíblia. É o meu dia a dia. Princípios de negócio, eu encontro muito mais solução na Bíblia do que em livros de negócio. Porque é um livro de princípios que me leva a ter bons negócios. Aleluia. Nós somos homens como eles, não somos melhores, mas carregamos uma presença. Verso 28. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que o judeu entre no lar de gentil, como este, ou se associe com gentios. Sabe que a lei não me permite estar aqui, mas eu estou aqui por causa de uma palavra do Espírito de Deus. Na sua família, a sua regra da sua vovó, da sua titia, talvez não deixasse você entrar numa igreja de crente, porque tiveram más experiências. Eu lembro da minha avó e da minha mãe dizendo contra crente. Naquele tempo, o crente andava com a Bíblia assim. Parecia mais um desodorante do que outra coisa. Mas quando abriam a boca, falavam tanta coisa que não tinha nada a ver. Porque faltava, talvez, sensibilidade. Não faltava vontade. Hoje, queridos, nós temos a palavra em qualquer celular. Em qualquer lugar. Numa linguagem que a gente consegue entender. Mas é que antes, não é mais antes. Não é mais o tempo do Vernatone, graças a Deus. Se eu fosse viver das coisas que eu tinha de experiência, quando eu era jovem, adolescente, a maioria das coisas nem existe mais. Agora nós nos apegamos às coisas boas, mas que seguem mesmo os princípios. Pedro disse, por mim mesmo não era para estar aqui não, mas Deus falou comigo. Quando Deus dá uma instrução na sua palavra, fique com a palavra. Aleluia. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, assim eu vim, assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês me mandaram me buscar? E aí Cornélio revela, eu queria mais de Deus. Sabe que tem pessoas orando, pedindo mais de Deus? E você é a resposta. No seu trabalho, você é a resposta. Quer viver uma nova fase? Quer viver uma fase mais abençoada ainda? Começa a fazer onde você está. Começa a ser resposta para pessoas onde você está. Eu soube que tem uma moça aqui que agora está trabalhando na Marisa. Seja a palavra de Deus lá, seja Deus lá, seja Pedro lá. Naquele monte de incrédulo. Ontem, uma das batizandas, conversando com ela, fui dar uma carona. Você estuda o quê? Psicologia. Graças a Deus. Mas seja uma bênção de Deus na psicologia. Respeitando os limites da profissão, mas princípios são transmitidos. Valores são transmitidos. Seja a resposta para alguém onde você está. Mas aquele ambiente eles não querem Deus, mas por isso que você está lá. Por isso você está lá. Aquele ambiente que Pedro estava com os irmãos, eles eram os únicos crentes no lugar. Mas quando eles entraram, transformaram aquelas vidas.
Tem pessoas onde você está, que estão clamando por uma resposta da parte de Deus. Por uma palavra da parte de Deus. E Cornélio fala, estava orando, de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim e me disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou das suas ofertas. Aleluia. Agora, coisas que podem nos impedir de entrar nessas novas etapas. Ficar nos padrões velhos. Padrões antigos. Se eu fosse seguir o que minha mãe me ensinou, minha avó me ensinaram sobre crente, eu não andava perto de vocês não. Nem seria um. Minha avó tinha uma expressão que eu não consigo repetir em público. Nem em particular. De tão chula que era sobre os crentes. Mas eu não fiquei na mentalidade da minha avó. Reconheço que tinha um princípio de sabedoria humana que ela tinha. Mas nem tudo que ela tinha eram princípios de Deus. O dar ponto sem nó é um princípio que ela me ensinou. Você não pode dar ponto sem nó. Fazer um trabalho que não dá resultado. Se você não sabe o que é dar ponto sem nó, pede alguém na sua casa para fazer uma barra de uma calça. E não dar um nó no fim da linha. E ver o que acontece. Aí você vai aprender o que é dar um ponto sem nó. Trabalha e não dá resultado. É um princípio de sabedoria natural. Que eu aprendi com a minha avó. Mas sobre o que é a vida de um crente, ela não sabia me ensinar. Porque não conhecia. Não tinha intimidade. Então, ficar com os velhos padrões nos impede de entrar nessa nova fase. Se Pedro tivesse ficado no padrão antigo dele, não, eu não me relaciono com esse povo não. Ele não tinha sido uma bênção para aquele povo não tivesse recebido a salvação. E Pedro perderia um crédito diante de Deus. Tempos modernos, vamos usar uma linguagem moderna. Ele não teria agradado a Deus. Uma outra coisa que impede de entrarmos numa nova fase, uma forma plena e bênção, acordos errados. Aceitar propostas que podem parecer até bonitas, mas se tem algo naquela proposta, naquele acordo, naquele contrato, que tem uma coisinha, essa coisinha não é de Deus. Então o contrato inteiro não é de Deus. Namoro. Namorando uma menina bonita. Não, eu estou dando um exemplo. Eu já sou casado com uma mulher linda. Namorando uma menina bonita. Ela é quase crente. Só. Ele é uma bênção. É amigo da minha família. Minha família gosta muito dele. Ele só não gosta de igreja. Não, mas ele vai se converter. É a sua fé. Não venha reclamar depois. Não, mas é que eu achei que ia mudar. E mudou, às vezes, muitas vezes para pior. Minha esposa tomou um passo de fé de me querer antes de eu ser crente. Mas ela não podia reclamar assim, agora eu quero devolver. Graças a Deus pela misericórdia dele, por ela e por mim, que eu aceitei a palavra. Mas não havia garantia. Ela foi procurar um pastor para fazer o nosso casamento. Pastor aqui de uma igreja grande aqui na Lapa. Ele disse, não vou fazer não. Na hora nós ficamos com raiva do pastor. Ela me contou anos depois, não tinha ido lá conversar com ele. Eu ia perguntar, quem é você? E ela anos depois me contou que ele explicou por que ele não faria. Ele disse, porque não há nenhuma garantia que ele vai ser um homem de Deus. Ela disse, vai ser, ele vai pregar a palavra. Ela diz, mas não há nenhuma garantia. E a sua decisão é definitiva.
É quase. Se você está namorando e não é bênção, não faça. É a sua decisão. Nós não vamos impedir. Nós não decidimos quem casa com quem aqui na igreja. É a pessoa que decide. Decida bem. Decida bem. Uma outra coisa que nos impede de entrar nessa nova fase de uma forma plena: as vozes que ouvimos. Nós sabemos que tem a voz de Deus, nós lemos aqui na palavra, mas sabe que tem a voz da nossa própria mente. Mas tem a voz do diabo disfarçado, e normalmente vem ou na nossa mente, ou vem através de outras pessoas. A voz que eu escuto, ela afeta a minha decisão, e afeta o meu futuro. E a palavra que Deus nos deu é para te preparar para as novas fases em sucesso. Então é importante discernir, perceber que voz é essa. Que voz é essa que está falando dentro da minha cabeça? Muitas vezes a voz do diabo na nossa mente, ele não vem dizendo, oh, eu sou o diabo. Ele vai colocar esse pensamento como se fosse você pensando. Vontade de matar aquele cara. E o cara que roubou o celular de Tereza em nossas alianças? Vontade de orar por ele. Vontade. A gente fica lembrando de filme. Eu lembrei de Steven Seagal. Lembrei de uns antigos, de Rambo, Charles Bronson, Dirty Harry. Lembrei de vários personagens de filme. Edward Mãos de Tesoura. Lembrei de vários filmes na hora. De onde vieram essas lembranças? Das trevas. Graças a Deus que nós discernimos de onde vinham as vozes e rejeitamos aquelas vozes. E ficamos com a voz da palavra, sabendo que aquele que nos deu vai nos abençoar de novo. Vai prover de novo, Ele é provedor. Mas o pensamento veio. Mas se eu dou lugar a esse pensamento, eu posso estar numa nova etapa da minha vida, vivendo em fracasso. E o que Deus tem para você é uma nova etapa em sucesso. É uma nova fase no seu negócio, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Com os pensamentos certos, com as atitudes corretas, vivendo o melhor de Deus. Vamos ficar em pé. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pelas tuas instruções. Pai, assim como Pedro, num primeiro momento, ele ouviu a sua e era diferente dos padrões que ele tinha em sua mente, mas ele decidiu ouvir a tua voz e obedecer a tua voz. E Pai, ele entrou num novo lugar para cumprir um propósito e foi bênção naquele lugar. Eu declaro sobre o povo da tua igreja aqui reunida na Lapa, Pai, indo para lugares novos e melhores. Obrigado, Pai, por promoções, novas oportunidades, Pai. Mas chegando ali, ouviremos, Pai, a tua voz e agiremos segundo a tua palavra. Pai, certamente seremos bênção naquele lugar, e aquele lugar será bênção em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem planos maiores e melhores para nós. A nossa expectativa é de avanço, é de progresso, é de vitória em vitória, é crescer, avançar, prosperar, cada dia mais, porque ouvimos a voz e discernimos a que vem de Ti. Também discernimos aquelas que não vêm de Ti e nós rejeitamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor já preparou
o Senhor já preparou essa nova fase. Essa mensagem veio para nós por causa das novas fases que estamos entrando, porque o Senhor sempre dá a palavra antes que ela seja necessária, para que estejamos prontos. Pai, estamos nos aprontando, Pai. Obrigado pela ajuda do Teu Espírito, que pode nos ajudar a discernir. Obrigado pela ajuda da igreja. Obrigado, Pai, porque nós não vivemos julgando. Mas, Pai, se temos que julgar algo, julgaremos a nós mesmos, os nossos pensamentos e atitudes, para alinhá-los com a Sua palavra e com os Seus princípios. Pai, eu vejo, Pai, tantas novidades sendo contadas, tantos testemunhos, Pai, de avanço, mudanças de vida para muito melhor. Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem mostra, e é o Senhor que vai direcionar. Eis-nos aqui, Senhor, para fazermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo, irás prover de novo. Eu creio, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Sabe que tem momentos que a tempestade e o vento forte trazem sentimentos e pensamentos de morte. Não é só com você. Aconteceu com um profeta que se escondeu na caverna querendo que Deus o matasse, com medo de situações, que era um vento forte. Mas sabe qual foi a palavra de Deus para aquele profeta e para você nessa manhã? A palavra que Ele tem para você é de vida. Aleluia! Não é de morte. Ah, eu pensei em morrer. Você não vai morrer. Você vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Esse vento forte pode trazer esse sentimento. Não vem de Deus. O que Deus está dizendo, você vai viver e vai contar as maravilhas. Em abundância para você viver em paz e alegria. Eu repreendo todo pensamento, todo sentimento de morte. Cancelamos e declaramos vida, alegria invadindo o seu ser, em nome de Jesus. Aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti. A tempestade não vão roubar a minha fé
Aleluia. Oh, Haramashirerê. Você se alegra porque Deus está nos preparando para uma nova etapa, um novo momento. Aleluia, aleluia. Nós queremos entregar os certificados para aqueles que foram ao batismo, se batizaram ontem. Você se alegra? Graças a Deus, estou vendo que famílias estão aqui, família de Daniel, está ali. Glória a Deus, famílias abençoadas. Queridos, que alegria foi ontem estar ali, vendo tantos jovens, adolescentes, que creem no Senhor Jesus e tomaram uma decisão por Ele. E alguns homens e mulheres já mais maduros, mas eu me alegrei demais, é muita alegria. Você pode sentar, nós vamos chamar, vamos entregar os certificados.